A esquizofrenia por quem tem. Esse é o episódio 2. Esse é um relato documental sobre os aspectos sociais de quem passou 12 anos convivendo com a mente esquizofrênica. Esse documento tem o objetivo de responder a alguns questionamentos que surgem naturalmente ao se deparar com o diagnóstico de esquizofrenia. É protagonizado exclusivamente por um portador da doença. No primeiro episódio, conversamos sobre o que é a esquizofrenia e os primeiros sinais da doença. Nesse episódio, vamos conversar sobre como é ser esquizofrênico, das tentativas de controle dos sintomas. Nosso convidado é Jassonilo, portador de esquizofrenia há 12 anos, e que aceitou nosso convite para vir aqui fazer a declaração pelo ponto de vista de quem possui a patologia, nos mostrando de dentro do humano como é ser esquizofrênico. Conta para nós, Jassonilo. É difícil ponderar em poucas palavras. Acredito que eu não deva ter muito, assim, todo o tempo do mundo para falar sobre isso. Então acho importante ressaltar o quanto foi relevante, primeiro, o apoio que eu tive de minha família, da forma como eles reagiram, de me dar amparo, né? Porque eu estava completamente perdido e fiquei por quase 3 ou 4 meses desnorteado, não sabia distinguir entre o que era real e o que era delírio. Era tudo muito intenso. Então, o que eu posso dizer, o que eu posso falar sobre esse período, e um período sombrio, né, do qual eu lembro muito pouco, eu posso falar que, da mesma maneira que alguém que está lúcido teme a loucura, alguém que está mergulhado dentro de um delírio profundo teme a lucidez. É uma sensação de perda tão intensa, ambos os cenários, né? Ou seja, quando você está dentro de um delírio, a lucidez ela é atormentadora. Então, o contrário também, né? Quando você está lúcido, como estou agora, a sensação de repentinamente entrar num delírio é assustador. Então, o primeiro sintoma, ou a primeira sensação que eu posso declarar sendo esquizofrênico, né, é que está dentro da possibilidade de entrar em surto. É uma sensação de desconforto, de incapacidade e de medo, assim, um medo profundo, continuamente. O medo talvez seja a sensação que eu mais sinto ao longo do dia. Então eu posso descrever rapidamente como é um dia hoje, né, depois de 12 anos. E aí eu devo fazer uma ressalva, né, para quem assistiu o primeiro episódio. Lá é declarado algumas vezes, né, que eu fui diagnosticado faz 12 anos
né? Isso por causa do entrevistador que me induziu a dizer isto, que na declaração inicial ele fala 14 anos e mas com contas fáceis, mas verificamos que 2011 para cá são 12 anos e não estamos em 2023, né? Então são 12 anos. Só um detalhe para ser corrigido para quem assistiu o episódio 1, tá? Então a questão é que eu vou voltar à declaração, né? Eu vou descrever como é que é um dia, assim, com poucas palavras, né? Como é que é um dia sendo esquizofrênico. Hoje, em que eu tenho controle parcial dos sintomas, não só por causa da medicação, que surte um efeito positivo, como do amparo do uso de técnicas para controlar sintomas, que também tem um efeito positivo, como da construção de um ambiente em que eu posso ser esquizofrênico de forma segura. Eu sinto os sintomas, mas sinto segurança. A segurança de que é seguro ter essas características dentro da configuração que eu vivo hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, a questão é, eu começo o dia e acordo do sonho. Meus sonhos são, 90% deles são super lúcidos. Então, eu acordo do sonho e eu tenho a sensação de que eu estou entrando em algum lugar quando eu acordo. Tenho a sensação de que eu estou saindo de uma realidade e entrando em outra realidade. Muitas vezes eu não consigo perceber rapidamente que eu saí do sonho. Então existe uma névoa, né? É provável que as pessoas em geral sintam isso, mas o que eu posso dizer é que em mim ela é um pouco mais densa. Então eu passo um pouco mais de tempo para perceber que eu estou acordado. Então, uma vez declarado que eu estou acordado, eu começo a me colocar no mundo. No início do dia eu tenho poucos sintomas. É difícil, assim, um dia em que eu acorde já sentindo medo, já sentindo angústia. Genericamente, as 2 ou 3 primeiras horas do dia, elas, assim, recentemente, né, nos dias recentes, elas são comuns. No entanto, no momento em que, por exemplo, eu faço caminhada num parque, então, quando eu imagino que eu vou ao parque, eu já começo a me preparar para os eventos que vão ocorrer. Então eu tenho que entrar no carro e é traumatizante entrar no carro. E eu vou explicar por quê. Nos primeiros meses, né, de sintoma, eu desenvolvi vários traumas, né? E cada contato social que eu tinha, ele era traumatizante, porque a pessoa que vinha se comunicar comigo, ela, mesmo querendo ser simpática, agradável, acolhedora, ela era agressiva. Era a minha percepção de qualquer coisa que ela dissesse, era agressiva. Então, quando alguém me oferecia algo para comer ou para beber, eu sempre imaginava
que aquele era um subterfúgio para me envenenar. E quando alguém se aproximava e eu não via as mãos, as duas mãos da pessoa, eu imaginava que a pessoa estava portando uma arma na mão que eu não via. E então o encontro com pessoas sempre foi traumatizante nos primeiros meses, com muita intensidade, né? E ocorre que, de uma forma muito exótica, o carro ele passou a ser um lugar de uma periculosidade absurda. Entenda que quando eu entrava no carro, era instantâneo que se instalava no banco de trás uma pessoa que eu não conseguia ver. Eu sentia a, eu sentia a presença da pessoa e ela estava com a arma apontada para minha nuca. Eu sentia a arma na minha nuca. Então, esse trauma, né, que é algo que eu trago até hoje, é impossível me desvencilhar dele quando eu me relaciono ao carro, né? Então, toda vez que eu entro no carro para dirigir, eu sinto, hoje não mais, a presença dele, né, desse ocupante, mas eu sinto que eu olho para o banco de trás, eu ainda olho para o banco de trás para saber se ele está lá. Nunca soube as intenções dele, nunca foram declaradas. Eu nunca olhei o rosto dele. Mesmo olhando para o espelho, não conseguia ver o rosto dele. Eu sei que ele estava lá. Isso era essa é a única certeza que eu tenho, que ele estava lá. Então, ter que usar o carro é uma questão de enfrentamento, né? Então, entro no carro, depois de passado esse primeiro atropelo, vamos assim denominar, eu me coloco à rua. Então, tá dentro do carro agora é uma blindagem, né? Eu não estou tendo contato com as pessoas. Eu vou ao parque. Quando eu saio do carro, aí sim, literalmente é a porta de uma realidade para outra, né? Então, quando dentro do carro é um ambiente esteticamente, hermeticamente seguro. Uma vez que eu já avancei na construção de que aquele indivíduo que estava no carro, ele não tem mais motivo para estar no carro, então não tem mais, não tenho que lidar com ele, né? Mas bem, então quando eu saio do carro é outra realidade. Então agora eu vou ter que confrontar as pessoas, né? E por que eu chamo de confronto? Por causa daquela memória recursiva que falei, né, da construção dos traumas iniciais, em que eu tinha que lidar com pessoas da intimidade ou não, de uma forma a imaginar que aquela pessoa estava tentando contra a minha vida a qualquer momento e eu estava à mercê da escolha dela de agir ou não, né? Então, os contatos com as pessoas sempre depois do surto passou a ser traumático, né? Então ocorre que estou lá
caminhando no parque, né? Então, e vem uma pessoa em direção oposta, ou vou passar por uma pessoa porque está um pouco mais lenta. O que eu percebo, e percebi isso recentemente de forma muito intensa, e agora de forma muito mais clara, então é nítido para mim hoje o que ocorre. O motivo é aquele que eu citei, que no grande primeiro surto, eu criei a referência de que as pessoas elas estão sempre preparadas para me atacar. E isso sem nenhum motivo óbvio, né? Então, quando eu estou me aproximando de alguém, eu estou me aproximando de alguém com o potencial de me agredir. Então, o que ocorre é que ao momento em que eu percebo, né, eu tento, como defesa, né, eu tento olhar, eu fixo a linha do horizonte e tento olhar com uma angulação menor. Sempre eu tento andar nas ruas com o olho na angulação menor. Então o que eu vejo são as pernas das pessoas, eu não vejo os olhos das pessoas. Então, ao ver que existe no horizonte alguém, né, eu já começo a processar quais são as possibilidades daquela pessoa. Então, eu analiso a altura, o porte físico, os movimentos das mãos, analiso a movimentação de curta, assim, a movimentação dos membros próximo ao corpo e os passos, né? Então, vejo com que cadência a pessoa está se movimentando, se ela está se comunicando com alguém, que tipo de comunicação é, né? Então, tudo isso é registrado e, infelizmente, é registrado no meu consciente. Eu não tenho o privilégio da maioria das pessoas de registrar todas essas informações de forma inconsciente e verificar se você está se aproximando de algum ambiente perigoso ou não, de forma inconsciente, né? E pegar ali registros pontuais, né? Que genericamente ocorre com quem não é esquizofrênico, né? Com o esquizofrênico, pelo menos comigo ocorre com essa intensidade, todas as pessoas pelas quais eu passo, me aproximando se eu cruzar com elas ou se eu passar por elas, elas serão analisadas, assim, crucialmente analisadas, né? E isso é desgastante, assim, é necessário porque me dá uma sensação de segurança imediata, mas faz um uso de energia desproporcional, assim, eu não tenho essa energia. Eu passo ali, eu escolho sempre ir ao parque em que eu caminho no horário em que tem poucas pessoas. Isso porque eu vou fazer então uma análise reduzida de periculosidade, né? Então, nesse sentido, a atividade física ela tem um efeito positivo por causa do tempo de exposição que eu estou tendo num ambiente relativamente controlado, porque tem uma quantidade... Eu cruzo com umas 20 pessoas, mais ou menos, no horário em que eu vou. Então, são 20 análises que eu faço. Mesmo, e aí deve ser registrado que mesmo que eu faça análise, sei lá, eu cruzei com a pessoa uma vez e vou cruzar de novo com a mesma pessoa, ela é reanalisada. Porque ela pode ter sido atualizada, né? Alguma configuração pode ter sido atualizada. Então, as configurações elas são atualizadas
assim, instante a instante, né? E eu estou sempre prestando atenção a tudo que está a tudo que está acontecendo. Portanto, me colocar no mundo social, no mundo em que as pessoas se socializam, me põe refém dessa condição de ter que analisar a periculosidade de cada pessoa, indivíduo a indivíduo, que se aproxima de mim. E isso consome uma energia descomunal, né? Então eu diria que hoje eu tenho em torno de 4 horas, um dia bom, 6 horas de sociabilidade por dia. Se eu então tem um certo momento em que eu atinjo o meu limite de conferir periculosidade às pessoas, de maneira que eu consiga me persuadir a continuar no ambiente em que eu estou, configurando que aquele ambiente é seguro e continuará seguro por algum tempo. Então, enquanto eu tenho essa energia, eu continuo convivendo, né? E continua e passa por uma margem de agradabilidade, né? Mas depois que é cruzada uma fronteira, que é quando eu não consigo mais distinguir com rapidez, quando eu não consigo mais analisar as pessoas com rapidez. Isso pode acontecer de duas maneiras: ou as pessoas estão em grande volume, e aí eu não devo. Hoje eu aprendi isso com o tempo, né? Eu aprendi que eu devo evitar olhar para os membros superiores. Então, braços, ombros e tronco, né, na geral, eu devo evitar, porque a informação que é passada através desses ambientes do corpo, elas são excessivas, né? Então eu ouço o que as pessoas estão falando com muita clareza. Eu vejo as pessoas e eu analiso, assim, facilmente eu analisaria o quanto aquela pessoa, o que ela está me informando, no sentido, suponha que ela esteja curiosa em saber o que eu estou pensando. Então eu vejo isso nos olhos dela, né? Devo introduzir aqui, reintroduzir, né? Já fiz isso no episódio 1, então vou reintroduzir isto. O fato de que, para mim, é uma condição sine qua non, uma condição que é posto como condição sem a qual não, né? Eu preciso conviver com o fato de que todas as pessoas têm acesso contínuo a mim e têm acesso a tudo que eu estou pensando. Então, essas análises que eu faço das pessoas, imaginem que eu estou analisando alguém que sabe que está sendo analisada por mim e que, portanto, vai me dar informações suficientes apenas para que eu confira que ela me oferece segurança. E eu tenho consciência disso, de que a análise que eu estou fazendo é insuficiente, porque a pessoa que está sendo analisada tem consciência de que eu estou analisando ela e ela tem controle sobre as informações que ela está me passando. No entanto, é exaustivo do mesmo jeito, né? E é perigoso do mesmo jeito. Então é comum, ao longo do dia, que eu tenha início
e algumas vezes é instalado, né? Tem um início de pânico, várias vezes ao dia. Quando essa energia, né? Ela é insuficiente para registrar o que eu estou sentindo, então tem um momento depois disso que fica difícil continuar ali, porque o meu corpo ele vai se manifestar de uma maneira explosiva, dizendo que não devo continuar lá, e ele vai dar indícios orgânicos. Eu vou sentir palpitação, vou sentir angústia, uma angústia profunda, vou sentir medo, um medo absurdo, assim, um medo que não se justifica, mesmo se um animal feroz estivesse me perseguindo, eu acho que eu não sentiria tanto medo quanto o medo que eu sinto de estar num parque com 20 pessoas, depois em certas configurações, né? Então é um medo de fato avassalador. E a minha reação, que eu considero como uma reação que eu venho analisando, me analisando, né, nesses ambientes, e a minha reação a esse medo é a paralisação. Então, eu não consigo reagir correndo ou fugindo, né? Eu posso citar as vezes em que eu me vi numa configuração como esta e saí do ambiente. E foram pouquíssimas vezes. O mais natural é que eu me mantenha no ambiente, assim, com o mínimo de interação possível, porque o que eu vou estar tentando fazer é me causar o mínimo dano. Mas não é fácil. Pois bem, eu acho que esse tá assim, ficaria muito longo, né? Então vou concluir essa pergunta com isso.